Causas da felicidade. O que viemos fazer neste mundo? Qual é a finalidade da existência humana? Representantes de ordens filosóficas e religiosas responderão a essas perguntas, cada um de per si, com elementos de suas crenças e convicções. Espíritas, possivelmente, dirão que estamos aqui para pagar dívidas do passado, para nos reconciliarmos com supostos adversários. Para cá viemos para pagar dívidas e superar divergências? A encarnação pode ser comparada a uma lixa grossa que desbasta arestas e mazelas. André Luiz chama de carvão milagroso, capaz de absorver as máculas tóxicas e sombrias que portam os corpos perispirituais de espíritos endividados. Além disso, a convivência com desafetos, dentro da família ou fora dela, pode resultar em reaproximação depois de tempos de intriga e divergência. No entanto, devemos ir além dessas explicações. A principal finalidade da existência humana é a evolução. Espíritos recebem novos corpos, condições familiares e profissionais, localizações adequadas, preparativos físicos e psíquicos, tudo de acordo com um detalhado e minucioso planejamento desenvolvido por arquitetos do especializado Instituto Reencarnatório, com vistas ao aperfeiçoamento do ciclo evolutivo e o crescimento de potencialidades. Acima de tudo, reencarnamos para evoluir, a fim de retornar à vida verdadeira em melhores condições do que as que tínhamos quando aqui chegamos. De que forma os protagonistas desses projetos contribuirão com os elevados mentores do progresso? Cuidando do cérebro ou do coração? Buscando o progresso intelectivo ou do sentimento? Enseja-nos a doutrina espírita o basilar ensinamento de que a decolagem da alma rumo à jornada evolutiva dependerá de duas asas, a intelectual e a moral. O conhecimento intelectual caracteriza-se pela aquisição da cultura da vida, do universo e da missão dos homens na assimilação de novos conceitos, na exata medida da ampliação de seus horizontes. O conhecimento moral caracteriza-se pelo despertamento do sentimento, na exata medida em que o compartilhamento dos talentos, das potencialidades e dos dons de cada indivíduo deixa de representar interesse ou obrigação para se realizar no bem-estar de seu semelhante, em processo de empatia concretizada pela generosidade. Jamais o homem se identificará com os ideais divinos sem desenvolver as asas do cérebro e do coração, que o colocarão na rota rumo à perfeição. Essas asas precisam se desenvolver simultaneamente. Perguntamos: a decolagem já começou? Almas incipientes, mais próximas da animalidade do que da angelitude, começam a despertar, ainda de forma incerta e bruxuleante, com discretos sinais de fraternidade. Os primeiros sinais de cultura e humanidade. O despertamento do espírito da condição de animalidade foi gradativo, demorado. A princípio, por questão de sobrevivência, os instintos comandaram as ações do homem primitivo. Ainda em fase embrionária, os conhecimentos mesmo precários
foram adentrando o cérebro em formação. Mesmo nesse momento inicial, ocorreram as primeiras manifestações de humanidade. Uma das primeiras demonstrações de solidariedade de que se tem notícia nos estudos arqueológicos foi uma perna quebrada. Uma estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead sobre o que ela considerava como o primeiro sinal de civilização de uma coletividade. Esperava-se que a cientista falasse em anzóis, utensílios de barro, ou mesmo fragmentos de armas feitas com pedras amoladas. Apresentou um fêmur que sofrera quebradura e havia sido curado. No reino animal, explicou Mead, quebrar uma perna significa a morte. Nenhum animal sobrevive com uma perna quebrada durante o tempo suficiente para sua recuperação. Era assim também entre os homens. O indivíduo ficava impedido de correr, ir ao rio para beber, caçar ou ir em busca de suprimentos naturais. Um fêmur recuperado significa que alguém teve tempo e disposição para ficar com o ferido e cuidar dele. O primeiro sinal evidente de civilização surgiu com a constatação de que alguém teve amor e consideração pelo outro. Se desde o princípio, na ignorância do estado primitivo, o homem tivesse seguido o caminho do bem, ainda assim não chegaria à perfeição mesmo relativa, porque o caminho evolutivo pressupõe a aquisição de conhecimentos. Tomemos como exemplo uma criança. A bondade instintiva e natural não a eximirá das experiências de transição entre a infância e a maturidade, capazes de ampliar seus horizontes e definir a abrangência de seus sentimentos. Para que ocorra o crescimento moral dentro dos parâmetros preconizados pelos planejamentos divinos, torna-se necessário que o espírito conheça os caminhos que os sentimentos deverão percorrer, para que eles sejam aplicados adequadamente. O sentimento, sem a razão e sem o conhecimento, poderá enveredar para a indisciplina, para o fanatismo ou ainda para a educação inadequada. Narra André Luiz a situação de Paulo, cuja mãe reivindicava em Assembleia do Plano Espiritual a oportunidade de retornar ao campo terrestre, a fim de reabilitar o filho querido. A mãe aflita era dotada de excelentes qualidades morais. No entanto, faltaram-lhe os cuidados com a disciplina e o estabelecimento de limites. A exagerada proteção e a ausência de educação adequada comprometeram os limites que deveriam ter sido estabelecidos na vida do filho, Paulo. Um típico caso de mau direcionamento do amor, que favoreceu a indolência, alimentou a prepotência e fez surgir a agressividade e a rebeldia. Esquecera-se a pobre mãe que o amor pode ser expressado de inúmeras formas, dentre elas a da disciplina, do trabalho, do estudo e da vida honesta digna. E agora? O que acontecerá com a matrona e aquele filho desarvorado? Retornarão à vida terrestre, sem mais o excesso de conforto, com difícil condição de sobrevivência e com carência de recursos. A mãe
porém, estará consciente de que deverá conduzir a nova relação de maternidade nos parâmetros da moral e da disciplina. Trazemos agora outra narrativa bem diferente. Um jovem sofreu um acidente. Estava pichando o muro de uma residência quando foi surpreendido pelo proprietário. Na fuga, caiu e fraturou a perna. O pai recusou-se a dar-lhe assistência, alegando a irresponsabilidade do filho na base do "você errou, agora vire-se sozinho"? Negativo. Sem nada a comentar, o pai deu todo o amparo ao filho jovem, visando minimizar o estrago. Arrependido, o acidentado pediu desculpas ao pai, que preferiu discutir o assunto depois de sua recuperação. Tempos mais tarde, após 2 meses de dores, incômodos, imobilização e fisioterapia, o filho achava-se quite com o seu karma. Foi então surpreendido pelas sábias palavras do pai, carregadas de carinho, porém plenas de lógica e responsabilidade. Filho, seus sofrimentos foram apenas consequências de seus atos. Chegou a hora de você reparar o mal que provocou. Foi tão grave assim? Pensei que depois dos meus sofrimentos tudo estivesse bem. Ah, sim, está tudo bem entre nós dois, mas não entre você e a pessoa a quem causou dano. O pagamento começa agora, com a pintura do muro que você pichou. Poxa, pai, pensei que você gostasse de mim. Muito mais do que você imagina. Tão importante, porém, como o amor, é a justiça. Há uma dívida a resgatar de sua responsabilidade intransferível. E se não efetuar o pagamento agora, mais tarde poderá ser mais difícil com as exigências da vida. Você tem razão, pai. A cidade acaba de ganhar um novo pintor. Espero, disse o pai sorrindo, que tenha se livrado também de um pichador. O amor não prescinde da razão, alimentado pelas regras que a asa da intelectualidade proporciona. Filhos sem freios e sem limites, agasalhados apenas com o algodão da condescendência, podem se tornar desonestos e criminosos e voltar ao plano espiritual em precárias condições que os obrigarão a difícil recomeço. Na década de 60, quando iniciei minha atividade profissional, as condições de trabalho eram extremamente precárias. Pude sentir, pessoalmente, ao cabo de apenas 2 décadas, inegável avanço que nos trouxeram, por exemplo, a informática, a internet e o telefone celular, só para citar tecnologias mais conhecidas. Da mesma forma, outras áreas de ciências humanas e exatas tiveram um formidável salto qualitativo, com incontestáveis progressos. A inteligência humana está obtendo, sob o ponto de vista científico, artístico e de qualidade de vida, resultados jamais dantes alcançados. E quanto ao progresso espiritual? A atual situação do orbe terrestre muito se assemelha à descrita por Emmanuel, quando cita o sistema de Capela, constelação que se faz acompanhar de sua família de mundos,
quase todos já purificados física e moralmente. Embora um dos seus orbes houvesse atingido a culminância de seu ciclo evolutivo, lá ainda existiam alguns milhões de espíritos rebeldes, de alto nível intelectual, mas de baixo nível moral. Renitentes no mal, dificultavam a consolidação de penosas conquistas no campo da piedade e da virtude. Foram exilados na Terra, mundo em evolução primária. Não obstante próximos, moralmente, do nível dos terráqueos, e intelectualmente, os capelinos eram muito mais evoluídos. Aqui, promoveram grandes transformações, como a domesticação de animais, a descoberta da agricultura, a formação da escrita, a utilização de metais e a vida urbana. Até hoje, antropólogos não sabem explicar o surgimento da civilização neolítica, que tirou o homem da Idade da Pedra e o colocou em meio a significativas conquistas. Milênios depois, após cumprirem jornadas expiatórias, a maioria dos exilados retornaram ao planeta de origem. As duas asas, conhecimento e espiritualização, devem estar niveladas e precisam se desenvolver simultaneamente. Com o investimento intelectual, negligenciado o investimento moral, poderemos nos sujeitar a perigosos comprometimentos. O conhecimento nem sempre é suficiente para garantir a presença do amor nas relações. Não basta admitir superficialmente a vaidade, o melindre e o egoísmo. É preciso, além de aceitar, conscientizar-se de seus efeitos funestos, que podem perdurar por muitas vidas. Inteligências primorosas como Hitler, Átila, Stalin, Mao Tse-tung e muitos outros de tempos atuais, devotaram-se ao mal e fizeram estragos imensos à humanidade. Permitiram-se desenvolver a asa da intelectualidade com pouca atenção ao aprimoramento moral. E, infelizmente, desviaram-se, lamentavelmente, de seus objetivos. Investimento moral. Se buscarmos apenas o cultivo da virtude, sem o apoio do raciocínio e da razão, correremos o risco de cair no fanatismo. Tomemos como exemplo os eremitas do passado, que por suposta espiritualização e fé, entregavam-se a excessos mórbidos. Alguns rolavam nus pelos espinheiros, ou se atiravam em charcos carregados de animais peçonhentos, porque acreditavam que o sofrimento os purificaria. Não é esse o princípio dos que querem cultivar a divindade, mesmo nos dias atuais, martirizando-se? Algumas seitas religiosas adotavam a ordem do silêncio, buscando Deus ao se fecharem ao diálogo com os homens. Tais criaturas incidem na fé sem obras, que a ninguém aproveita. Dizem aos sofredores que os procuram: olhem, eu estou no caminho de Deus. Vão se virando aí, aquecendo-se e alimentando-se como puderem, que nos encontraremos lá no céu. O direcionamento de forças em favor dos carentes de toda ordem
precisa estar revestido do filtro da intelectualidade, para que os beneficie adequadamente, sob pena de se realizar o meio bem, isto é, cuidar de um lado e descuidar do outro. O bem praticado com base apenas no sentimento, sem o auxílio mais acurado do raciocínio e da compreensão, pode ser ilustrado com esta oportuna página de Irmão X. Espírito benfeitor penetrou a escura região a fim de apaziguar, abençoar e aliviar grupo de desesperados. O serviço avançava com muita dificuldade, quando um chefe das trevas, ao reconhecer o missionário, acalmou os seus comandados, impondo-lhes respeitosa serenidade. Conheces-me? Perguntou o protetor. Sim. Eu era doente na terra e curaste-me e lavaste minhas feridas. Deste-me teto e agasalho. Supriste-me a casa de pão e roupa, assistindo a mim e a minha família. Muitas vezes dividiste comigo o pouco de dinheiro que trazias no bolso. Surpreso, o bondoso irmão estranhou a deferência e indagou: mas por que agora entregas-te à obsessão e à delinquência? Simplesmente porque tu amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Abençoados sejam o pão e a generosidade que venhamos a estender ao semelhante. Diz-nos, porém, a razão que a assistência material deve ser acompanhada do ensino, do estudo, da profissionalização, da formação intelectual e da mensagem salvadora, para que os deserdados de toda sorte aprendam a caminhar com as próprias pernas. Amai-vos e instruí-vos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Com essa épica exortação, o Espírito Verdade, em comunicação na Paris de 1860, chamou nossa atenção para as verdades da revelação cristã. A felicidade, alcançada pelo progresso intelectual, logo dirá ao homem que ela somente será completa com o progresso moral. O Espiritismo, nesse estratégico momento da humanidade, saberá discernir as criaturas para esse objetivo definitivo. O homem espírita admite-se vaidoso e personalista, melindroso e egoísta. Porém, somente admitir tais imperfeições da alma pode ser somente movimento cerebral da inteligência iluminada pelo esclarecimento. Estar informado é a primeira etapa. Ser transformado é a etapa da maioridade. Essas sábias palavras de Eurípides Barçanufo relembram a velha dicotomia do ser humano: ouvir com o cérebro sem sentir com o coração. O estar informado do professor de sacramento representa o exercício da intelectualidade. Nada ela acrescentará ao nosso esforço evolutivo sem que a moral da transformação modifique o nosso comportamento. Alerta-nos Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual,
sendo a recíproca verdadeira. Caminhar para o nivelamento das asas evolutivas depende, alerta o codificador, da educação. A centelha divina que confere ao espírito o senso moral também lhe dá o alcance intelectual. É chegado o momento de adquirirmos novos hábitos, formar novos caracteres, porquanto, como diz Kardec, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Sendo ele o primeiro desenvolvimento que desponta no homem civilizado, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Volta a perguntar Kardec. Responde os espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Trago-lhes resumidamente, caros amigos e irmãos, expressiva história narrada por irmão X, para que tenhamos presente a necessidade de o amai-vos guardar consonância com o instruí-vos. A narrativa inicia-se com o reencontro entre o autor, irmão X, e o amigo Custódio Saquarema, na vida espiritual. Ao ser indagado quanto aos sucessos alcançados, Saquarema sorriu vagamente, dando a entender que as coisas não haviam ocorrido exatamente como esperava. Você não imagina, caro amigo, o que é uma obsessão disfarçada, sem mostras de violência, capaz de desviá-lo dos objetivos traçados. Acumulei prestígio e dinheiro, mas retorno mais pobre do que nunca quando parti para a reencarnação. Cheguei ao plano físico, levando excelente programa de trabalho que iria me assegurar avanço. No entanto, fui localizado por velhos amigos, companheiros de experiências não edificantes, que passaram a exigir minha cooperação para se vincularem às sensações do plano terrestre. Não me violentaram, apenas insinuaram-se através de simples considerações íntimas. Na adolescência, instrutores, através dos meus pais, exortaram-me a cultivar estudo, abnegação e aprimoramento. Mas as vozes dentro de mim inclinavam-me ao descaso e à indolência. Ao iniciar a vida profissional, as advertências do alto se tornaram mais frequentes. O que fiz disso? Acatei as sugestões das sombras, que me convenciam de que não seria possível conciliar trabalho com missão espiritual. Depois do meu casamento, os chamados à espiritualização recrudesceram. Mas a minha atenção estava voltada para o dinheiro, para a posição e para a vida social. Na vida madura, ainda ouvia os espíritos clamando por minha elevação moral e execução dos compromissos assumidos. Mas as vozes internas falavam mais alto. Você tem muitas obrigações sociais, Custódio. Você não está preparado para a seara de fé. Quando a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma chegaram, eu ainda ouvia os derradeiros convites da espiritualidade maior. Meus velhos parceiros, no entanto, não me davam trégua. Você,
velho custódio, que vai fazer com profissão de fé e mensagens de outro mundo? Amigos e parentes vão falar em loucura e senilidade. Tarde demais, custódio. Meus perseguidores não me agrediram, nem me conturbaram a mente. Somente acalentaram meu comodismo. Volto de mãos vazias ao plano espiritual. Embora tenha tido um campo fértil à disposição, onde eu poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei, meu caro irmão X, que você escreve para os homens da terra. Alerte-os para a obsessão pacífica, provinda de parceiros, não necessariamente obsessores, que incensam o comodismo e nos afastam dos compromissos assumidos. As asas do progresso intelectual e moral devem crescer simetricamente, sob pena de continuarmos marcando passo em interminável trânsito entre a vida espiritual e a vida material. De nada adiantará a cultura se ela não se converter em obras. Teorizar, planejar e buscar intelectualização são preciosos passos que, contudo, ficarão mancos se não forem aplicados no divino embate da jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe sempre.